Olá, meus amados, graça e paz a todos. Eu me chamo Emerson Ferreira. Eu sou consultor pedagógico do INTEPRE, o Instituto Teológico de Ensino e Pesquisa da Religião, e também o seu professor. Quero convidar você para mais uma aula. Aliás, nós estamos início de uma nova disciplina. Nós encerramos no mês passado a matéria de Bibliologia, o estudo das Escrituras Sagradas, e eu quero acreditar que tenha lhe edificado de forma significativa, e todo o conteúdo que for aprendizado, eu tenho certeza que foi bênção de Deus, de muito enriquecimento para a sua cultura bíblica e, fundamentalmente, edificante e construtivo para a sua vida ministerial, o seu caráter e, consequentemente, sua vida espiritual. Convido vocês agora para nós irmos na nossa segunda disciplina desse curso, que é Introdução ao Antigo Testamento Bíblico. Nós falamos muito a respeito do aspecto do livro. Aliás, a Bibliologia vai ater exatamente sobre esses pormenores, as particularidades do livro, os idiomas em que a Bíblia foi escrito, a questão do cânon, canonização, canonicidade, trabalhar os aspectos do texto crítico, do texto majoritário, da inspiração. Agora nós iremos nos ater ao conteúdo presente neste livro sagrado que nós havíamos estudado. Eu peço um pouquinho de paciência, pois nessas nossas primeiras 3 aulas desse curso, ou dessa disciplina de introdução ao Antigo Testamento Bíblico, nós ainda iremos continuar a ver alguns elementos que também estão muito presentes dentro de Bibliologia, pois Bibliologia, Introdução ao Antigo Testamento e Introdução ao Novo Testamento são 3 disciplinas cujos assuntos são indissociáveis. Há uma relação muito próxima, muito intrínseca entre essas 3 primeiras matérias e não tem como nós abordarmos temas e que inevitavelmente não vai desaguar, não vai alcançar uma outra disciplina que foi abordado anteriormente. Então, essas 3 disciplinas, elas se encontram, elas se dialogam entre si. Isso é muito comum dado a proximidade das matérias, dada a proximidade dos assuntos por elas abordados. Amém, queridos? Sem mais delongas, chega de conversa fiada, vamos agora adentrar no nosso conteúdo propriamente dito. Meus amados, nessa oportunidade, nessa primeira aula de introdução ao Antigo Testamento Bíblico, eu quero abordar um aspecto extremamente importante, que também tem relação com Bibliologia Bíblica, que é a respeito do surgimento da escrita. Nós, daqui a algumas aulas, e dentro dessa disciplina, nós vamos abordar o caráter literário dos autores das Escrituras Sagradas, vamos falar um pouco sobre os idiomas, a linguagem, os mais variados estilos de linguagem que eles utilizaram-se para escrever o conteúdo bíblico. Então é extremamente importante nós entendermos um pouquinho, mesmo que de forma bastante introdutória, bem superficial, a respeito do surgimento da escrita. Como a escrita surge? Como se deu esse processo inicial de escrever, de alguma maneira deixar claro, objetivo, de uma forma escrita, em um elemento, um objeto, inicialmente. Como isso se deu? Hoje é muito simples você pegar um papel, uma caneta, um lápis, começar a escrever. Você tem hoje um alfabeto, hoje você tem uma estrutura literária convincente, mas e quando os autores começaram a escrever? Aliás, e no início de tudo, como começou esse processo histórico da escritura e, por que não dizer, da escrita? Sobre isso que quero falar, o surgimento da escrita do Antigo Testamento Bíblico e, mais precisamente, o surgimento da escrita na história da humanidade. Pois não tem como nós falarmos no surgimento da escrita dos textos sagrados sem nós recorrermos ao contexto histórico do surgimento da escrita
como um contexto um pouco maior e mais abrangente. Então vamos lá. É bom você entender que tudo inicia-se lá no antigo Golfo Pérsico, ou a região conhecida como a região da Suméria, outros vão conhecer como a região da Mesopotâmia, lá no antigo Crescente Fértil, onde tudo inicia-se. As antigas civilizações, aliás, ali no Crescente Fértil é o berço de todas as civilizações do mundo. É ali que está a Síria, a Babilônia, é ali que está o Egito, é ali que está os povos sumerianos, é ali também que está uma porção significativa do território de Canaã. Então, para nós entendermos um pouco a história da escrita, a gente precisa recorrer ao berço das nações, ao berço da escrita, mais propriamente cerca de 4.000 antes de Cristo. É aí que provavelmente inicia-se o processo de remontagem ou de montagem da escrita, que vai ganhando força, cadência, modo, estilo e chega até nós nos dias de hoje com um alfabeto perfeito, que a gente possa trabalhar muito bem as letras e construir pensamento, dando continuidade ao processo de comunicação e de interação entre seres humanos. Mas como tudo isso surgiu? Surgiu aí, como você percebe nesse mapa que disponibilizei para vocês. Essa aí é a região da Suméria. A maioria dos historiadores aponta a Suméria como berço de toda a civilização, localizada ao sul do Iraque, entre os rios Eufrates e Tigre. Chegou ao apogeu por volta de 3.500 a.C. Como você viu aí nesse mapa, é aí que surge a escrita. Por volta de 3.500 a 4.000 anos antes de Cristo, surgem os primeiros passos para o que nós venhamos a chamar hoje de alfabeto. A escrita, ela teve os seus processos. Não faz parte, não contempla o objetivo desse curso sermos cirúrgicos, fazer uma abordagem mais exaustiva desse tema, pois não é minha área. É mais uma área de história. Há um vasto material hoje à disposição de vocês, se vocês quiserem, mas nós aqui faremos apenas uma breve abordagem bem panorâmica, bem rasteira, só para você entender o processo da escrita, que a gente vai falar um pouquinho mais largamente lá na frente, quando nós estivermos falando dos escritos sagrados dos autores. Mas, para o presente momento, é importante você entender que a escrita teve as suas fases. A primeira fase da escrita é chamada de escrita pictográfica. É isso mesmo. Acompanhe aí na tela do seu smartphone, do seu celular, escrita pictográfica. É a base da escrita cuneiforme e os hieróglifos. Consistia em transmitir uma ideia, um conceito ou um objeto através de um desenho. Como você percebeu, a escrita pictográfica é o começo de tudo. Todos os feitos, ações, intenções dos seres humanos, das civilizações como um todo, naquela época, eles precisavam exprimir, expressar de alguma maneira o que eles sentiam, o que eles viam, e para isso eles iniciam um processo através de uma linguagem chamada pictográfica, que consistia basicamente em quê? Em desenhos. Eles faziam desenhos nas pedras, nas cavernas, e através desses desenhos eles se relacionavam, havia um processo de interação entre este povo extremamente antigo e arcaico. Tá? Conforme você observa aí, eram desenhos muito próximos ao que nós conhecemos hoje, nos seres humanos, animais com 4 patas, como se fosse um corpo humano. Esse era o jeito deles entenderem, de iniciar o processo de escrita, chamada de escrita pictográfica. É importante dizer que
Essa escrita pictográfica, ela vai ser a base dos escritos que virão pela frente. A escrita ela está em um processo de desenvolvimento. A escrita pictográfica ela serve como uma esteira para então dois povos importantes trabalharem em cima da escrita. Os dois importantes, aliás três, mas quero falar dos dois inicialmente, porque eles trabalham dentro de um contexto muito próximo, que são os povos sumerianos e os egípcios. Sim, eles utilizavam-se desse modelo da escrita pictográfica para então desenvolver os seus escritos. Entre a região da Suméria, entre os povos sumerianos, eles desenvolvem também o seu formato de escrita, chamando-o de escrita cuneiforme. O que viria a ser essa escrita cuneiforme? Escrita cuneiforme é a designação geral dada a certos tipos de escrita, feitas com auxílio de objetos em formato de cunha. Conforme você observa aí, nesta imagem, nós temos os modelos de cunha. O processo ele é muito simples, pegava-se uma argila em uma condição úmida e aí utilizava-se desse instrumento para desenhar os respectivos caracteres nessa argila ainda em um processo úmido. Eu reservei para vocês um breve documentário da escrita cuneiforme lá na nossa plataforma. Eu convido você a ir lá, é extremamente interessante, é um vídeo muito curto de 4 minutos, mas explica muito bem o que vem a ser e como se dava esse processo da escrita cuneiforme. É extremamente interessante, é um processo muito delicado, mas é muito interessante você saber como se dá essa escrita cuneiforme, a escrita dos sumérios. Veja um pouquinho mais à frente, você vai ver, essa é um tablete de argila, agora numa condição já seco. Provavelmente ele foi escrito em uma condição úmida, agora já está seco pela característica. E essa era chamada escrita sumeriana, essa era chamada escrita cuneiforme, que surge entre os sumérios. Interessantíssima, e eu aconselho mais uma vez você ir lá e ver esse vídeo, porque ele é extremamente instrutivo, certamente vai edificar sobre ele e vai te fazer entender um pouco mais da escrita cuneiforme que foi desenvolvida pelos os sumerianos. Dentro desse mesmo contexto, por que não dizer paralelamente, os egípcios também, utilizando-se daquela plataforma, daquela base da escrita pictográfica que nós vimos lá atrás, que eram os desenhos, as formas, os egípcios também desenvolvem a sua forma de escrita. Assim como os sumerianos desenvolvem a escrita cuneiforme, os egípcios vão desenvolver os chamados hieróglifos. É isso mesmo, a escrita hieróglifa dos egípcios é também ainda num processo de desenvolvimento da escrita. Se você observar aí na tela do seu computador, em termo de conceito, os hieróglifos eram escritos que datam de aproximadamente do ano 3200 a.C., ao lado dos escritos cuneiformes, como nós vimos anteriormente, desenvolvido pelos sumérios, representam os tipos de escrita mais antigos da humanidade. Permita aí também trazer para vocês, basicamente, essa era a chamada escrita hieróglifa dos egípcios. Vocês percebem que há uma diferença entre a escrita hieróglifa e a escrita sumeriana. Há um desenvolvimento da escrita. Se você perceber, a escrita sumeriana, o escrito cuneiforme, é uma série de caracteres com uma certa dificuldade de se entender. Já a escrita de caráter egípcia, os hieróglifos, eles apontavam para alguns ideogramas, eles apontavam para alguns caracteres, mais comumente conhecido
está muito mais próximo de uma letra, de um alfabeto, como nós os temos nos dias de hoje. Percebe que há uma evolução, há uma diferença considerável entre a escrita sumeriana e a escrita egípcia. Tudo isso apontando e convergindo para o ápice, o clímax do desenvolvimento da escrita neste período, ainda ali num período muito distante do nosso, antes mesmo do início da escritura ou da escrita dos textos sagrados, mas percebe que já há uma evolução. E são um terceiro povo, na verdade, é um terceiro povo que vai dar o tom final que precisa para se ter uma compreensão muito mais próxima do que aquilo que nós conhecemos hoje como alfabeto. E ela vai ser esboçada por um terceiro povo chamado os fenícios. É exatamente os fenícios que vai dar início a um novo processo de escrita que nós denominamos de escrita ideográfica. Então, o primeiro processo é a pictográfica, que é baseada em desenhos, formas. Agora a gente vai ter alguns estilos, alguns caracteres um pouco mais bem desenhados, aperfeiçoados, e é uma segunda fase da escrita chamada de ideográfica. E o que consiste a escrita ideográfica? Vamos lá conferir um pouco aí na tela do seu computador. É um sistema de escrita que se manifesta através de símbolos gráficos, formando um conjunto de caracteres que passa a representar objetos, palavras e ideias. Muito bem, enquanto que a pictografia ou o estilo pictográfico dos judeus, dos egípcios e dos povos sumerianos estão muito na margem dos objetos, dos desenhos, percebe que a escrita ideográfica ela é mais abrangente. Ela lança mão já de um princípio de caracteres. E cada um desses caracteres seriam para nós como letras. Esses caracteres vão formando-se, juntando-se uns aos outros e formando conceitos, ideias, palavras. Então, tudo isso convergindo, apontando para o clímax da escrita neste tempo extremamente rudimentar, que é o surgimento do alfabeto fenício. São os fenícios que vão inaugurar, que vão criar o chamado alfabeto. São eles os responsáveis por idealizar um conjunto, um agrupamento de letras e que a partir destas letras formam-se as palavras e através dessas palavras estabelecemos o elo de comunicação e de interação. Os fenícios, eles sentem essa necessidade de aprimorar o processo de comunicação através de um alfabeto dado a um início da expansão marítima. Os fenícios eram muito dados ao comércio, às grandes navegações, às volumosas transações comerciais, iniciam-se com os fenícios. Então, dada essa necessidade, eles criam o alfabeto fenício. Percebe aí os tipos de caracteres que se apresentam no alfabeto fenício. São caracteres muito mais próximos, é um conceito de escrita muito mais próximo do que comumente nós conhecemos, que é o nosso alfabeto português. Tá? Daí a escrita vai evoluir para o que nós vemos a chamar de escrita alfabética. Então, inicialmente, ela é a escrita pictográfica, ela desenvolve-se para a escrita ideográfica, com a inserção de caracteres, e caminha e converge para o que nós chamamos de escrita alfabética. Este alfabeto que vocês estão vendo aí, ele é muito próximo do alfabeto hebraico, até porque os fenícios fazem parte do mesmo tronco de línguas que é denominado pelos historiadores de línguas semíticas. Então, os fenícios, eles também utilizam-se de
de um vocabulário, de um estilo de caracteres muito próximo dos judeus. Por isso, o fenício, o aramaico, o hebraico, o ugarítico, eles são muito próximos porque fazem parte do mesmo tronco de línguas, porque são considerados os povos de língua semíticas. Amém, queridos? Então vocês percebem que há um avanço, há um desenvolvimento da escrita. Ela passa por fases importantes: ideográfica, a pictográfica inicialmente, a ideográfica, e você tem 3 povos que atuam diretamente com essa escrita, que são os povos sumérios, que era uma junção de povos ali daquela região do Crescente Fértil, entre os rios Tigre e o rio Eufrates. É nessa região da antiga Mesopotâmia que vai estar presente a Babilônia, o Egito, a Assíria, o povo cananeu e aí por diante. Essa escrita, ela desenvolve-se de pictográfica, ganha força e estilo com os fenícios, e para convergir, chegarmos um pouquinho mais agora mais próximo da gente, que nós conhecemos como a escrita alfabética. Então, 3 pontos importantes: pictográfica, ideográfica e alfabética. 3 povos que contribuíam diretamente para o surgimento da escrita são os sumérios, são os egípcios e os fenícios. Amém, meus queridos? Essa é uma rápida introdução sobre este ponto extremamente importante, que é o surgimento da escrita. Nós não iremos postergar muito, mas eu quero falar de uma forma muito resumida a respeito dos materiais que foram utilizados para a escrita. Nós temos aí na nossa apostila uma gama significativa de materiais que foram utilizados. Eu peço por gentileza que você acompanhe aí, no finalzinho nós disponibilizamos lá os slides dessa aula, e eu peço que você vá lá, estude a respeito desses materiais, porque é importante você entender como tudo inicia, como se dá o processo de escrita e aonde esses escritos eles eram realizados. Tá? Nós separamos alguns aí que vocês já conhecem. A argila. A argila foi um instrumento, ou por que não dizer, um elemento muito utilizado no início da escrita, porque ela era muito fácil de se encontrar. Então, o princípio, digamos que é a matéria-prima base da escrita, principalmente entre os povos sumerianos e os egípcios. E aí você vai ter, conforme a definição, ela tornou-se o meio preferido para registrar itens burocráticos, já que era abundante, era barata e durável em comparação às outras mídias. Inicialmente, uma vareta ou um bastão era usado para desenhar pictogramas e sinais abstratos em argila umedecida. Aí você tem um exemplo, né, de um tablete, eles chamavam de tabletes de argila, em um estado ainda úmido. Eles então desenvolviam a escrita sobre esses elementos nós conhecemos chamado de argila. Depois nós vamos falar um pouquinho aí também sobre o ostraco. O ostraco vai ser muito utilizado, eram detritos de telha quebrado, e eles utilizavam desses fragmentos de telha ou fragmentos de cerâmica para também registrar elementos, acontecimentos importantes nos períodos que nós conhecemos como período mesopotâmico, aquele período um pouco mais rudimentar, até mesmo antes de Moisés, antes de Jó, civilizações muito mais antigas. Nós também, você tem aí um exemplo, tá, do que seria esse fragmento de cerâmica, o óstraco, largamente utilizado. Nós também vamos falar um pouquinho a respeito do pergaminho. Você já viu, o pergaminho era pele de ovelhas e cabras. Tudo indica que o termo pergaminho derivou seu nome da cidade de Pérgamo, na Ásia Menor, cujo rei Eumenes
fez uma grande biblioteca para rivalizar com a de Alexandria no Egito. Haja vista que o rei do Egito havia cortado todo o suprimento do papiro, uma história curiosa de como inicia-se o processo de escrita nesta obra-prima, né? Nessa matéria-prima chamada de pergaminho. E nós também vamos ver um pouco a respeito do papiro. Então, tudo entre linhas, isso é em linhas muito gerais, porque eu acredito que essa parte não é a parte que nós precisamos concentrar a nossa maior atenção. Tá? Então, basicamente, você precisa entender que foram utilizados como matéria-prima para desenvolvimento, a inscrição dos escritos antigos, o óstraco, a argila, o pergaminho e o papiro, que nós falamos também já na aula anterior. Depois você confere lá nos slides alguns exemplos, algumas amostras de papiro, de pergaminho, de óstraco e de argila. Amém, queridos? Nós fechamos um pouquinho rapidinho a nossa primeira aula para nós não postergarmos demais, mas acredito que tenha sido extremamente esclarecedora e certamente vai nos fazer compreender um pouquinho mais, lançar os necessários fundamentos para construirmos os nossos conceitos nas aulas posteriores. Amém, queridos? Deus abençoe a todos, foi muito bom estar com vocês neste momento, retornarmos às nossas aulas. Sejam muito bem-vindos. Ano de 2020 será um ano de muita bênção, de muita vitória, assim eu creio, no nome de Jesus. Não se esqueçam, INTEPRE, o Instituto Teológico de Ensino e Pesquisa da Religião, comunicando excelência à sua vocação.